Fala professores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a síndrome cruzada superior, ou também conhecida como síndrome cruzada escapular, síndrome cruzada da cintura escapular, que seria a síndrome no quadrante superior do nosso corpo. Essa síndrome que está mais relacionada à parte postural, então aqui eu vou mostrar para vocês quais são as alterações na postura do indivíduo que possui essa síndrome e por que essa síndrome acontece. Será uma aula bem rápida, bem breve, mas que vocês vão poder entender o que está acontecendo. Com certeza você já deve ter visto uma pessoa com a síndrome cruzada superior. Ou você tem clientes, algum parente, ou até mesmo você possui a síndrome cruzada superior e muitas vezes pode nem saber que possui essa síndrome ou que ela é caracterizada como síndrome cruzada superior. Que seria essa postura aqui. Com certeza você já deve ter visto alguém que tem essa postura nesse formato aqui. Se pegarmos uma pessoa com padrão de postura ereto, padrão correto, no caso aqui temos a mesma pessoa, questão de segundos ela fez as duas posturas, a pessoa com padrão ereto ela parece estar até maior e é muito comum muitas vezes a pessoa entra para a academia, começa a fazer fortalecimento, claro, quando o fortalecimento é feito de forma correta e bem direcionada. Outras pessoas ao ver essa pessoa falam assim, nossa, você cresceu. E muitas vezes não é que ela cresceu, a estatura dela estava inferior devido a uma má postura. Essa má postura causada por alguma síndrome, alguma disfunção. E no caso aqui, por exemplo, a síndrome cruzada superior estava causando com que ela estava fazendo com que ela ficasse com uma postura menor. Se nós pegarmos aqui a postura ereta e comparar com a postura com a pessoa que tem a postura com a síndrome cruzada superior, nós podemos ver um detalhe muito importante. Se eu cruzar uma linha na parte aqui do corpo, na parte lateral, eu vou ter um alinhamento da cabeça, ombro, cotovelo, quadril, joelho e o tornozelo, ali a região do maléolo. E isso precisa ser feito durante uma avaliação. Eu sempre prezo e falo com os meus clientes, com os meus alunos, que eles precisam fazer a avaliação da melhor forma possível. Então, quando você vai fazer uma avaliação, caso você tiver um fio de prumo, aí você pode deixar um fio de prumo e colocar a pessoa lá do lado e avaliar isso. Caso você não tenha, tira uma foto, porque depois no seu computador você pode vir e traçar essas linhas e entender. Você pode até fazer algumas marcações na pessoa com algum adesivo para facilitar na hora que você jogar no computador a imagem e fazer o alinhamento. Então, se nós observarmos aqui agora a pessoa que está com a síndrome cruzada superior, nós podemos perceber que a cabeça dela não está alinhada, aí aqui o traçado está junto com o ombro dela, o cotovelo, mas o quadril está para frente, o joelho também não está alinhado, está para frente e o maléolo também está para frente. Então, é muito simples que você possa fazer isso dentro da sua avaliação. Basta você tirar uma foto ou até mesmo você faça isso durante a sua avaliação. Eu sempre gosto de tirar a foto porque fica melhor você registrar e guardar até mesmo para possíveis comparações futuras, certo? O que acontece de alterações na pessoa que tem a síndrome cruzada superior? Então basicamente ela tem o quê? A cabeça dela é para frente, o aumento da lordose cervical, ela tem o que nós chamamos de um protuso, ou eles vão estar arredondados, lembrando que o protuso ele pode ser consequência de diversos outros desvios posturais, então isso precisa também ser avaliado dentro da sua avaliação, e a pessoa também tem um aumento da cifose torácica. Essa postura, ela pode acontecer por alguns motivos, dentre eles o trabalho. Por quê? A pessoa que principalmente fica no escritório, trabalhando no computador o tempo todo, ela força essa postura. Claro que ela tem que, igual existe, né, a ginástica laboral e existe também a ergonomia, no qual você tem que deixar a sua estação de trabalho bem alinhada com o seu corpo, então isso vai evitar com que aconteça isso. Mas existem também algumas modalidades esportivas que podem acentuar isso. Vamos pegar um exemplo aqui, um ciclista. Aquele ciclista que vai para fazer o ciclismo de rua. Ele tem a postura da bike que ele já fica nessa postura e ele precisa enxergar a via. Então ele não pode ficar cabeça baixa, ele vai deixar a cabeça nesse formato, porque ele precisa enxergar a via. Então isso também pode fazer com que ele fique com a alteração com a síndrome cruzada superior. Nesse caso aqui, essa moça ela também está apresentando a síndrome cruzada inferior. A síndrome cruzada inferior associada com a superior, nós damos o nome também de sway back. Tá? Que seria essa postura inteira, nesse formato. Então a gente chama isso de sway back. Nesse caso eu não vou entrar em detalhes na síndrome cruzada inferior, né, que seria do quadrante inferior, vou falar apenas da parte superior. Então é o seguinte, entender
está acontecendo ali é o grande X da questão. Por quê? Porque aí você vai poder direcionar o seu treino da melhor forma. E para isso você precisa saber o que precisa ser feito. Então quando eu consigo entender e diagnosticar uma pessoa que ela está com a síndrome cruzada superior, eu já vou entender que existem algumas alterações. E o que acontece? Eu tenho musculaturas que estão hiperativas, que no caso seria da parte posterior, o trapézio superior, o levantador da escápula, e na parte anterior, o peitoral. Então essas musculaturas estão hiperativas e elas estão puxando. E quando elas fazem isso e não trabalham em conjunto, nós sabemos que o nosso corpo ele trabalha todo em conjunto, eu não trabalho de forma isolada, principalmente se eu pensar nos trilhos anatômicos, nas fáscias, né? Então eu sei que tudo está interligado. Isso faz com que o padrão cruzado seja esse. Eu tenho essas musculaturas que eu citei, que estão hiperativas e, em consequência, eu tenho os flexores profundos do pescoço. Eles vão estar inibidos e automaticamente vão estar fracos, assim como o serrátil, o trapézio médio e o trapézio inferior vão estar também inibidos e fracos. E, por exemplo, um serrátil, que ele estiver inibido e estiver fraco, ele pode causar também uma alteração que vai ser a escápula alada, né? Eu também tenho a questão do trapézio médio, ele pode fazer com que a pessoa tenha uma escápula abduzida. E também eu tenho que pensar que essas musculaturas, estando hiperativas ou estando inibidas, estando fracas, elas podem também atrapalhar o curso de uma articulação. Seja, por exemplo, igual essas musculaturas que estão ali inseridas nas escápulas, ela pode atrapalhar o ritmo escápulo-humeral, por exemplo. Nós já falamos aqui algumas aulas sobre o ritmo escápulo-humeral. Então, essas musculaturas não trabalhando de forma sincronizada, de forma correta, tendo a ativação correta, ela pode atrapalhar a sua postura ou vir agravar outros desvios, né? Consequência de algumas dores e tudo. Então por isso que o profissional ele precisa fazer uma avaliação correta, entender o que está acontecendo para poder prescrever. É o famoso entender para prescrever. Porque não adianta você chegar lá e simplesmente falar assim, a pessoa está com um protuso, fortalece trapézio médio e alonga peitoral. Mas e o restante? O que está acontecendo com o restante? Essa é a grande diferença entre um bom profissional e um profissional mediano. Então por isso que quanto mais você entende e qualifica o seu trabalho para poder exercer esse tipo de avaliação, esse tipo de diagnóstico, poder trabalhar dessa forma com o seu aluno e corrigir ele, pegar um aluno que estava com uma postura igual a essa de Swayback, né, aqui que no caso ela tem também do quadrante inferior, mas essa postura do padrão da síndrome cruzada superior e corrigir isso, tornar ela uma pessoa com a postura correta, isso vai fazer grande diferença na vida do seu cliente. Não só na questão de postura do dia a dia dele, até mesmo como dentro do esporte ou da atividade. Porque se ele fica com essa postura da síndrome cruzada superior, e você coloca exercícios que vão agravar o problema, ela pode abandonar a modalidade dela, né? Seja musculação, seja pilates, seja o que for, ela pode abandonar muitas vezes porque ela conseguiu adquirir outras disfunções e está gerando dor nela, entendeu? Então, isso que eu queria falar, avaliar, entender e depois prescrever. Eu vejo que está acontecendo muito que as pessoas estão prescrevendo o primeiro treinamento para depois, talvez, pensar em avaliar. Então não, nós temos que lembrar sempre que eu tenho que avaliar, entender e aí prescrever. Então essa aula de hoje foi uma aula bem rápida, eu queria abordar esse ponto porque é uma questão que eu vejo acontecendo muito. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima aula.